Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Muito bom poder compartilhar um pouquinho da palavra logo assim, pelas primeiras horas do dia com os irmãos, né? Alguns vão ver isso depois, em alguns outros períodos do dia, mas a ideia sempre é que isso possa abençoar a vida de vocês. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, por esse tempo onde nós estamos aqui expostos à Tua Palavra, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho lido esse texto aqui, ele tem falado muito ao meu coração. Está em Marcos capítulo 2, que é a cura daquele paralítico, onde os amigos levam ele e entram com ele por cima da casa, né? Eles abrem um espaço no telhado, então eles colocam aquele paralítico na presença de Jesus. A casa estava muito cheia, eles não conseguiam passar pela porta, imagino eu que tinha uma multidão muito grande ali. E eles então são bastante ousados e eles passam com aquele paralítico pelo telhado e apresentam aquele paralítico diante do Senhor. E é muito interessante quando eles fazem isso, porque a palavra fala que quando Jesus viu eles, falou assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Então é muito interessante Jesus, para mim, usar essa expressão de que ele viu fé não somente no paralítico, vendo-lhes, ele viu a fé naqueles homens também que carregavam o paralítico. E aí eu fico imaginando também uma outra situação, que é o paralítico ali sendo colocado na presença do Senhor, e eu acredito que o paralítico tinha uma expectativa única, que era de voltar a andar. E aí eu acredito que para ele pode ter sido uma frustração, né? Quando ele chega diante do Senhor, ele conseguiu descer pelo telhado, ele conseguiu se apresentar diante do Senhor, e aí quando ele conseguiu estar ali na frente de Jesus, diante de tudo que Jesus estava fazendo, por onde Jesus passava, Jesus fala para ele assim, seus pecados estão perdoados. Puxa vida, mas que bom, mas eu queria mesmo era andar, né? Talvez ele tenha tido esse sentimento, mas Jesus estava preparando algo ali muito especial, e no final do texto a gente vê Jesus falando para ele pegar o leito e andar, e aí foi maravilhoso, e ele pega o seu leito e anda, e essa história está registrada como mais um grande feito do nosso Senhor, um feito maravilhoso, uma obra perfeita de Jesus, mais uma. Mas eu quero então ficar aqui meditando um pouquinho com vocês a respeito disso, vendo-lhes Jesus a fé, vendo-lhes Jesus a fé. Então, muitas vezes nós precisamos estar próximos de pessoas que têm essa fé. Essa pessoa ou essas pessoas que têm essa expectativa no Senhor Jesus. E muitas vezes nós estamos muito distante de pessoas que têm essa fé no nosso convívio, por situações de trabalho, situações de escola, situações de moradia. A gente está longe desse grupo de convívio onde as pessoas têm a mesma fé que nós. E isso às vezes não contribui, muito pelo contrário, guardadas as proporções, se não vigiarmos, isso vai até trazer algum tipo de situação complicada para nós. E eu queria falar de uma coisa que a gente tem falado muito aqui a respeito na comunidade, de igreja-casa. E eu queria deixar essa mensagem para o seu coração, principalmente para você que não participa de uma igreja-casa ainda. Eu vejo esse versículo aqui sendo muito interessante para você perceber, e a gente tem vivenciado isso aqui na comunidade, que na igreja-casa, nos grupos menores, a gente tem feito com que isso aqui cresça. E a gente tem visto a fé de um irmão impactar a vida do outro. Esse sentimento de família que a gente tanto espera que aconteça nas casas, e a gente tem visto já acontecer, isso tem alegrado muito o nosso coração, de que os irmãos em fé fortalecem outros. E é interessante que se você avalia a sua própria vida, eu posso fazer essa avaliação para a minha própria vida, já teve momentos que com certeza talvez eu seria esse aqui que carregaria o leito cheio de fé para que ele fosse curado. Eu quero apresentar esse paralítico diante do Senhor. Mas em muitas vezes na minha vida, eu também estava naquela condição quase que do paralítico, eu precisava de ser carregado, porque as situações adversas, algum tipo de situação mais complicada, uma tribulação, uma situação que eu estava passando, eu precisava de pessoas de fé ao meu lado que me levassem ao encontro de Jesus, ou que estivessem comigo na mesma fé, em oração, compartilhando comigo, cuidando de mim, me dando aquele abraço maravilhoso, apertado, como se fosse do próprio Jesus. E a gente entende e quer e tem orado para que isso aconteça nas casas, e a gente
tem experimentado e vai experimentar ainda mais. Então a gente tem esse lugar onde irmãos com a mesma fé, vendo-lhes Jesus a fé. Nós temos esses lugares então aqui espalhados perto da comunidade, nos bairros aqui em volta, aonde a gente tem visto um grupo de pessoas que tem essa fé que Jesus falou que esses homens tinham. E eu queria te incentivar, você que já participou, ou que participa, ou que ainda não está de forma efetiva, participe de uma igreja casa. Para você que não participou ainda, eu queria te falar que é um lugar de bênção para a sua vida. Eu queria te encorajar, mesmo, de verdade, a visitar uma igreja casa, a estar em uma igreja casa e se deixar ser carregado por esses irmãos que estão ali com essa fé que Jesus percebeu na vida desses homens. E talvez também, e queira Deus que seja assim, você vai chegar nessa casa para se juntar a essas pessoas, para ajudar a carregar alguém, porque você está nessa condição de fé tão genuína que você quer carregar alguém e apresentar para Jesus, colocar mais próximo de Jesus. E assim a gente entende que pode acontecer de várias maneiras. Então eu queria muito que você avaliasse isso. E depois o texto vai falar que Jesus então fala com aquele paralítico, depois de ter dado aqui aos escribas, né, uma resposta, porque eles tinham no coração ali aquele intento de questionar Jesus a respeito de Jesus falar que seus pecados estavam perdoados. Ele fala, você acha que é mais difícil falar que pecados estão perdoados ou que levanta, pega o teu leito e anda? E aí Jesus dá aquela ordem e esse paralítico sai andando e com uma vida totalmente transformada. O Senhor tem isso para nós nesses dias, uma vida totalmente transformada. E eu queria te chamar a atenção para isso. Participe de uma igreja casa, se envolva com os irmãos da igreja, se envolva além do domingo. E eu tenho certeza absoluta que isso vai ser bênção para a sua vida. E eu quero orar. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, que cada casa aqui da comunidade cristã da Zona Sul que tenha aberto as suas portas, para que os irmãos se juntem em fé, para te adorar, para ter comunhão e para testemunhar. Seja um lugar desse, ó Pai, seu Deus, de avivamento, um lugar, ó Pai, seu Deus, de fortalecimento de laços de amor e que possam gerar ali famílias e que isso tudo seja uma coisa que nos leve sempre para estar na Tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito o seu dia, fica com o Senhor, em nome de Jesus.